Você precisa se proteger de lideranças e de igrejas tóxicas e abusivas. Este é o papo de hoje, mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Hoje o papo é um pouco sério, é um assunto delicado, mas eu quero dividir com você. Afinal, infelizmente, muitos escândalos e denúncias estão vindo à tona por causa de abusos de líderes tóxicos e narcisistas. Por isso, é muito importante que você compreenda os sinais e as características de uma igreja que está sob tal liderança. É triste dizer que muitas pessoas, por desconhecer os sinais de abusos, ficam sendo oprimidas por esses líderes e posteriormente saem dessas igrejas completamente arrebentadas. E, por fim, encontram-se com dificuldades de se envolverem novamente em uma comunidade local. Infelizmente, essa tem sido uma realidade e eu tenho tido a oportunidade de estar com pessoas que foram machucadas por lideranças em igrejas locais e que agora encontram dificuldades de se envolver novamente em uma nova comunidade local. Por isso é muito importante você compreender esses sinais para proteger você, a sua vida espiritual e também, por que não, a sua família. É por isso que o objetivo hoje aqui é oferecer a você recursos e estratégias práticas para lidar com essas situações. É fornecer informações e recursos necessários para que você possa identificar, para que você possa confrontar e se proteger contra ambientes religiosos prejudiciais, promovendo um espaço seguro e saudável para a sua fé e para a sua comunidade. Eu quero deixar claro aqui, eu não tenho nenhum objetivo de expor nenhum líder, nenhuma igreja e nenhuma denominação. O fato é que essa é uma realidade vivida por muitos irmãos, desde igrejas neopentecostais, pentecostais e também em ambientes de igrejas históricas. Eu quero apenas ajudar-lhe, como um presbítero, a estar em uma comunidade com uma liderança saudável e bíblica. Quando nós falamos a respeito de liderança abusiva na igreja local, estamos nos referindo a um comportamento de liderança que exerce controle excessivo, manipulação e coerção sobre os membros da congregação. Eu quero indicar para você, antes de aprofundar no tema, este livro aqui, Uma Igreja Chamada Tove. Ele é de Scott McKnight e Laura Barringer. Ela foi publicada pela editora Mundo Cristão e ela fala sobre a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Eu vou fazer diversas citações desse livro ao longo do vídeo, então já deixo aqui a minha indicação desse livro, que deve ser lido por toda a liderança da igreja, desde pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios e, por que não, de membros de igreja. Esse livro é essencial, então já deixo aqui a dica. E lá no final do vídeo eu vou falar mais um pouquinho desse livro, tá bom? Mas esse livro diz algo interessante. Ele diz assim: culturas tóxicas, motivadas pela carne, produzem cobiça por poder, sucesso e fama. Também produzem controle pelo medo, ênfase sobre a autoridade e exigências de lealdade. Esses valores talvez não sejam declarados de forma explícita ou mesmo reconhecidos exteriormente, mas ao envenenar o coração de um líder, produzem inevitavelmente frutos amargos, prejudicam a cultura da igreja e procuram destruir qualquer um que se oponha. E ele completa dizendo o seguinte, que quando um líder empunha seu poder com uma espada, forma-se uma cultura que se adapta à ameaça cortante do medo. Poder e medo são companheiros chegados. Combinados com narcisismo, promovem inevitavelmente uma cultura tóxica. Este tipo de liderança ele pode se manifestar de várias maneiras. Então é muito importante que você compreenda e saiba desses sinais. Identificar um líder abusivo é crucial
para proteger a integridade e o bem-estar de uma comunidade. Aqui estão alguns sinais e algumas características comuns de uma liderança abusiva que eu gostaria de elencar. O primeiro é a respeito de um controle centralizador e autoritário. O líder toma decisões unilateralmente, sem consultar ou considerar a opinião de outros, e espera obediência cega. Esses líderes possuem a necessidade de controlar tudo aquilo que acontece dentro da igreja. Quanto mais centralizado for o seu poder e as suas decisões, é melhor. Líderes assim costumam ter dificuldades de ouvir a sua equipe ministerial e os membros de sua igreja. Inclusive, tomam decisões em diversos ministérios da igreja sem consultar os responsáveis por tais áreas. Ou seja, eles passam por cima de decisões de outros líderes de outras áreas da igreja sem os consultá-lo. Ou, quando os consulta, eles possuem dificuldade de aceitar questionamentos ou ser contrariado ou ser questionado sobre tal decisão. Um fato muito comum em seu controle excessivo é que ele toma decisões importantes sem consultar membros, esperando obediência e submissão total. Em alguns casos, ele também forma uma liderança paralela, e isso acontece. Existem casos, por exemplo, de pastores separarem um grupo de presbíteros apenas para tomar decisões da igreja e outro grupo de presbíteros ficam separados, não ficam sabendo das decisões. Acaba se tornando uma liderança paralela. É como se uma igreja tivesse dois conselhos, ou seja, ele reúne-se com uma parte, ou seja, dois presbíteros, para tomar decisões sobre a igreja, mas quando constitucionalmente ele precisa do conselho reunido, então ele acaba envolvendo os outros presbíteros, mas quando os envolve, uma série de decisões já foram tomadas, ou seja, tornando-se um modelo incapaz de que decisões sejam revertidas, porque acaba sendo uma coerção de outros membros deste conselho. Veja, este mesmo livro, ele diz que, baseado em extensa pesquisa e em observação informal, que líderes autoritários são lobos solitários eclesiásticos. Em outras palavras, não trabalham bem, nem de boa vontade, no contexto de freios e contrapesos. São ferrenhamente independentes e se recusam a participar de uma cultura de prestação de contas. Podemos dizer, de modo não muito delicado, que são um espetáculo espiritual com um só integrante. E coitado de quem se colocar em seu caminho ou criar caso. Sim, por vezes, vão dizer que tem um conselho de presbíteros ou algo equivalente, mas é bastante provável que se trate de um fiel grupo de clones que aceita implicitamente tudo o que o líder propõe. Outro ponto é a manipulação emocional e coerção. A tirania promove uma cultura abusiva, pautada pelo medo. Usar o medo, a culpa e outras táticas emocionais para controlar os membros da igreja e manter a sua lealdade. Ou seja, o líder usa táticas de manipulação emocional, como a culpa, o medo e a vergonha, para controlar e influenciar membros. Esses líderes dirão para você que é ele quem manda, que ele é o líder, que ele é o pastor e que você precisa obedecê-los. Veja, uma vez eu ouvi num podcast de um pastor dizendo, e eu concordo muito, ele disse assim: se um pastor precisa bater na mesa para dizer que ele é o pastor e que ele é o líder da igreja, ele já perdeu a sua liderança e o pastoreio há muito tempo. Outro ponto também é que geralmente esses líderes costumam se fazer de vítimas ou transferir culpas. Eles se comportam como uma espécie de atores, sempre que há uma discordância ou um questionamento. Consequência, em muitos casos, manipulam os fatos que envolvem outros líderes para manter o seu ponto de vista,
agem pelas costas daquele que está, vamos dizer assim, de certa forma, se opondo a ele, para manter o seu ponto de vista e fazer com que você se sinta culpado diante das situações. Olha só, uma igreja chamada Tov também diz que, em vez de assumir a responsabilidade e pedir perdão pelo pecado, pastores e líderes de igrejas talvez criem falsas narrativas de vitimização em que tudo é invertido. Presbíteros, líderes e outras vozes de autoridade na igreja talvez digam que os acusadores não estão se comportando de forma bíblica ou que se recusam a restaurar o relacionamento. O pastor talvez lamente seu aborrecimento ou sua perplexidade diante de ataques a seu caráter e ao ministério que ele construiu ao longo da vida, e diga o quanto está magoado porque a acusadora ou o acusador fez alegações em público. Ou o sobrevivente, ao relatar sua história para outros, talvez seja acusado de espalhar fofocas ou causar divisão. Essas narrativas manipuladoras são extremamente eficazes, pois produzem solidariedade ao agressor. De repente, a raiva muda de direção e volta contra a parte queixosa e que está tratando mal o pastor ou a igreja. Resumindo, são tiranos espirituais que sentem prazer perverso em exigir obediência e subordinação de seus seguidores. O autocrata espiritual, o ditador religioso, procura impor subordinação. O líder cristão verdadeiro pode, de forma legítima, apenas aflorar a disposição de segui-lo. Com isso, cria-se então uma exigência de lealdade absoluta. O líder exige lealdade incondicional, muitas vezes acima da lealdade da sua própria fé, da família ou nos amigos. Neste caso, os líderes também são capazes de deturpar textos a fim de que a unidade da igreja seja para si e não para a igreja de Cristo. Eles muitas vezes vão dizer que a igreja precisa de unidade, então precisam estar sob a sua liderança, enquanto a unidade precisa estar em torno de Cristo. Eu sempre digo que eu sempre estarei ao lado de um líder se ele estiver sempre buscando caminhar com Cristo. A partir do momento que ele me exige lealdade por causa da pessoa dele e não por causa da pessoa de Cristo, provavelmente nós vamos ter um grande problema. Outro ponto que acontece são as intimidações e as ameaças. Usar ameaças e punição divina ou exclusão da comunidade para forçar a conformidade e a obediência. Isso é muito comum quando há discordância com a liderança ou uma decisão expressa quando você tem de visitar outra igreja ou outra comunidade. O líder começa a usar então ameaças diretas, veladas de punição, exclusão ou condenação espiritual para manter o seu controle. Outra característica é, aliás, deixa eu fazer um ponto aqui, muitos pastores se incomodam quando membros de sua igreja vão visitar outras igrejas e acabam criticando-os por isso ou acabam tentando controlá-los para que ele não visite outras igrejas. Se isso acontece, você acaba tendo um problema com a liderança. É importante dizer que ter raízes é muito importante. Nós precisamos ter raízes, nós precisamos servir uma comunidade local, nós precisamos estar envolvidos com a comunidade local. Mas a partir do momento que há uma tentativa de controle, porque num dia específico você foi visitar uma igreja por causa de um evento A ou B, aí você precisa parar para refletir sobre isso. Outro ponto é a exploração. Ou seja, líderes abusivos e tóxicos, eles acabam por aproveitar-se de membros para exigir ganho pessoal ou financeiro. Inclusive, acabam exigindo doações excessivas ou usar recursos da igreja para benefício próprio. Essa tática, muitas vezes, pode acontecer de forma sutil, leve,
como um simples argumento. Muitas vezes ela não é explícita, ou às vezes nem pública, acaba se restringindo até à liderança. E não acontece apenas por questões financeiras. Ela exige sacrifícios de seu tempo, ou seja, que beneficiam principalmente a ele mesmo ou a sua própria família, em vez da comunidade. Esses líderes vão tentar fazer a sua agenda, ou seja, vai tentar fazer com que ele seja a sua prioridade. Provavelmente você será acionado nos horários mais inoportunos possíveis, com falta de planejamento, com falta de razão. Ou seja, você precisa vir aqui agora resolver esse assunto. Acabam explorando para que a sua imagem não seja arranhada ou até para que a sua falta de organização e planejamento não fique exposto perante a comunidade local. Outro ponto que acontece também é o isolamento. Veja, o livro diz: líderes autoritários são lobos solitários eclesiásticos. Em outras palavras, não trabalham bem nem de boa vontade no contexto de freios e contrapesos. O líder desencoraja ou proíbe contato com pessoas de fora da comunidade, especialmente aquelas pessoas que possam questionar a sua autoridade ou a sua doutrina. Isso inclui afastar membros de suas famílias, de seus amigos, ou qualquer coisa que possa influenciá-los de forma contrária às suas diretrizes. É muito comum também haver abuso verbal e emocional, uso de linguagem abusiva. E veja que eu não estou falando de palavras torpe, mas estou falando de linguagens abusivas. Como você pode fazer isso sem me consultar? Como você ousa fazer tal coisa? Como você ousa estar envolvido com tal ministério sem me consultar? Veja, eu sou o seu líder e você tem que me obedecer. Passa então para humilhação pública ou crítica constante para minar autoestimas de membros e reforçar controle sobre eles. O líder frequentemente usa linguagem degradante, humilha outros líderes e critica de forma constante para minar a autoestima e a confiança dos indivíduos. Há também a negligência espiritual. Dificilmente esse líder vai cuidar da sua vida espiritual. Veja, ele vai provavelmente desviar-se do ensino bíblico em favor de doutrinas ou práticas para reforçar a sua autoridade como líder. Ao invés de promover a saúde espiritual da igreja e o crescimento da congregação, ele vai priorizar na sua agenda a necessidade de sustentar a sua autoridade diante da comunidade. Ele precisará se firmar como líder daquela igreja, ao invés de cuidar do coração e da vida espiritual das pessoas. E por aí acontece a falta de transparência. Sim, o líder mantém informações importantes em segredos e não permite que a congregação saiba de decisões que são tomadas ou como os recursos são usados. Inclusive, nem as suas próprias ações são transparentes para a comunidade. Veja, uma das grandes capacidades de um líder é a habilidade da comunicação e de poder direcionar o grupo, a sua equipe, a sua comunidade, para que ela saiba para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, para onde nós queremos chegar como comunidade. Líderes que carecem de transparência não deixarão isso claro para você, nem na questão de direção e nem na transparência da utilização de recursos. Causando também aqui a falta de responsabilidade. O líder não presta contas a ninguém. Ele acaba rejeitando críticas ou questionamentos. E muitas vezes acaba punindo aqueles que ousam a desafiar a sua autoridade. Em muitos casos e em muitas igrejas também, e esse aqui para mim é um dos pontos mais críticos, é o culto à personalidade. Veja, o líder busca adoração,
adulação pessoal, muitas vezes se coloca como infalível ou divinamente escolhido. Você nunca ouviu aquele jargão, não toque no ungido do Senhor? Cuidado porque eu sou ungido do Senhor? Ou de forma mais moderada, em muitos casos, todas as atividades da igreja precisam estar ligadas à sua imagem. Desde as programações ministeriais até aquilo que aparece nas mídias sociais. Olha, eu já vi perfis de igrejas que tudo que acontece na comunidade precisa estar ligado à imagem do líder e do seu pastor. Na era digital, se você olhar as mídias sociais, você vai perceber que algumas igrejas com essas características, você vai ver que há uma centralidade na imagem do líder. Fotos apenas do pastor, imagens apenas do líder, chamada para culto apenas com a imagem do seu pastor. Há uma centralidade na pessoa da liderança, há um culto na pessoa do líder. Ou seja, tira a centralidade de Cristo e coloca a imagem do líder no lugar. E por fim, os desvios doutrinários. O líder promove ensinamentos que desviam das doutrinas tradicionais ou bíblicas, muitas vezes para justificar o seu comportamento e aumentar o seu poder. Isso acontece muito com quem é adepto à teologia da prosperidade, da teologia do coach, tá? Doutrinas que entram no seio da comunidade apenas para referendar a liderança de um pastor, mas que de ensino bíblico não tem nada. Reconhecer as características e sinais que nós falamos até aqui são os primeiros passos para que a gente possa abordar e corrigir situações de abusos, promovendo um ambiente saudável e seguro para todos os membros da comunidade. Porém, quando a liderança é abusiva, seu comportamento acaba se refletindo na cultura da igreja. E também, por que não, de toda a liderança. Existem várias características que podem ser indicadores de um ambiente tóxico e controlador. O líder, quando ele é controlador, abusivo, tóxico, essa cultura ele acaba de certa forma implementando na vida da igreja. O livro Uma Igreja Chamada Tov, que eu tenho constantemente mencionado aqui, diz o seguinte: quando há uma alegação contra um pastor, um líder ou um voluntário da igreja, aquilo que o pastor ou a liderança faz primeiro revela a cultura da igreja, se ela é tóxica ou Tov. Tov significa bondade. Se a reação é confissão e arrependimento, ou compromisso de descobrir a verdade, caso todos os fatos ainda não sejam conhecidos, é provável que essa igreja tenha uma cultura saudável e Tov. Em contrapartida, se o primeiro instinto do pastor é a negação, alguma forma de narrativa do que realmente aconteceu ou um posicionamento defensivo contra aqueles que desejam atacar a igreja ou um ministério, há elementos tóxicos operando na cultura dessa igreja. Veja, muitas vezes nessa igreja, quando você vai levar uma crítica para o pastor ou uma observação, muitas vezes eles tomam essas críticas como ofensas pessoais. Isso é um sinal. Algumas dessas características elas podem ser percebidas na cultura da igreja. Veja, uma cultura de medo e de controle. Os membros vivem com medo de serem punidos, criticados ou expulsos se não seguirem estritamente as regras e as ordens do seu líder. Há também o medo de ficarem expostos diante de uma situação que acreditam que não vai mudar. Essa pessoa fala assim, é assim mesmo, não vai mudar, se eu falar vai ficar por isso mesmo. Então acaba criando uma cultura do medo, mas se eu falar eu vou ficar exposto, posso ter problemas dentro da igreja, então acaba tendo problemas com o líder. A consequência desse tipo de atitude é muito bem explicado no livro que eu tenho mencionado, que diz, olha só, a última fase da cultura autoritária
e que provoca medo é algo que não causa surpresa. A remoção do indivíduo do círculo privilegiado, a expulsão, é a expressão máxima de desaprovação pastoral. É vivenciada como uma rejeição total e não raro da sensação de desaprovação do próprio Deus, uma vez que pessoas dentro de uma cultura de medo são removidas do círculo privilegiado, pode acontecer de perderem a fé. Com mais frequência, precisam de algum tratamento de saúde mental. Leva anos para alguns voltarem a confiar em pastores e líderes, e muitos desenvolvem um olhar aguçado para sinais de uma cultura de medo. Veja como isso é sério. Um outro ponto que é refletido na cultura de uma igreja é a falta de transparência financeira. A ausência de transparência das finanças da igreja serve como um grande sinal de alerta. Veja, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua igreja divulga o balanço financeiro anualmente para os membros? A igreja sente confiança em como os recursos da igreja estão sendo gastos? O conselho, presbíteros, pastores prestam contas das finanças para a igreja, para a comunidade local? Há quanto tempo a igreja não fala sobre como está a saúde financeira da comunidade local? Geralmente, igrejas tóxicas e abusivas não divulgam como os fundos são arrecadados e gastos. E o líder pode usar os recursos da igreja sem ser transparentes ou até para benefício pessoal e sem prestar contas. Muitas vezes até usam recursos da igreja sem a aprovação do corpo de liderança e da comunidade local. Veja, contrapondo a isso, uma igreja saudável presta contas de suas finanças para os membros. Ela permite que os membros tenham acesso ao balanço e à saúde financeira da igreja. Veja, não é isso daqui, não quer dizer que a igreja durante o culto vai abrir a planilha financeira de todos os gastos, tudo que tem feito. Ela vai ter os seus processos, vai ter uma assembleia. Lá ela vai descrever como anda a arrecadação, como está as finanças da igreja, os gastos, mas ela vai ter uma transparência. Se você tiver alguma dúvida, o membro ele vai ter liberdade de questionar os presbíteros, os líderes, os tesoureiros, como anda o balanço financeiro da igreja. É transparência, é uma visão de confiança, isso se chama confiabilidade. Outro ponto que a cultura da igreja tóxica promove é um envolvimento excessivo na vida pessoal do membro. O líder ou outros membros podem monitorar e controlar aspectos da vida pessoal dos seus membros, como relacionamentos, finanças e decisões da vida pessoal. Veja, você pode procurar um líder, um pastor, um presbítero em busca de aconselhamento sobre tal assunto. Um líder saudável, ele vai aconselhar você biblicamente, te instruindo como a Bíblia trata de certos assuntos que você procura. Mas o membro não deve controlar as suas decisões. O membro não deve controlar o que você faz ou deixa de fazer da sua vida. O papel de um verdadeiro líder é aconselhá-lo para que você possa caminhar biblicamente, para que você tenha uma conduta conforme o plano de Deus nas Escrituras. Saiu disso, nós estamos falando de uma liderança problemática. Ocorre isolamento na comunidade. Acabam que os membros são desencorajados e proibidos de manter relacionamentos. Você acaba sofrendo um isolamento porque você questionou a liderança da igreja ou as doutrinas da igreja. Veja, é importante saber que quando a igreja demoniza seus críticos e exorta outros a evitá-los, seus líderes afirmam que estão do lado de Deus e dos anjos. Outro ponto crítico de uma cultura tóxica é a supressão de questionamentos e dúvidas. Perguntas, críticas ou dúvidas sobre decisões ou ensinamentos do líder são fortemente desencorajadas e podem resultar em repressão e punição. Se o líder de uma cultura local ou um conselho
não permitem que questionamentos ou não se permitem ouvir a igreja, isso é um grande sinal de que as coisas não estão caminhando bem na liderança. Se um líder não se permite ser questionado por suas decisões, por sua conduta, ou até por causa de sua pregação, que muitas vezes pode ser questionadas ou porque um membro tem dúvida, significa que a liderança não caminha bem. É triste ver líderes que se recusam a tratar membros que muitas vezes são contrários a tais decisões e muitas vezes elas só precisam de clareza para saber para onde a igreja está caminhando. O livro diz que, com muita frequência, porém, as igrejas tomam decisões que, primeiramente e acima de tudo, protegem a instituição e seus líderes. A forma que uma igreja reage a críticas ou trata de informações que possam prejudicar a reputação de um líder ou da instituição revela a cultura dessa igreja. Devemos ser norteados por verdade, compaixão e sabedoria. Mas quando uma cultura é tóxica, as prioridades mudam e dizer a verdade é colocado em segundo plano. Um outro quesito que eu já mencionei lá atrás a respeito do líder é a respeito à exaltação deste líder que pode acontecer na cultura da igreja. Veja, o líder é frequentemente colocado num pedestal, tratado como infalível ou divinamente escolhido, e qualquer crítica a ele é visto como ataque à própria fé. Em muitos casos, nem digo que é a exaltação do líder ou do pastor, mas existem casos também que membros e presbíteros não se sentem à vontade ou não se sentem abertos a questionar os líderes por causa de sua conduta, a fim de acharem que estão pecando contra o próprio Deus por simplesmente questionar o líder. Então, vem a proposta que é melhor deixar do jeito que está, é melhor deixar assim. E sabe, eu considero ser muito difícil de aceitar quando uma coisa está errada, como um presbítero, que é melhor deixar assim. Pessoalmente, é difícil de ser aceito. Não acho que o tempo cure feridas quando elas são abertas. Feridas precisam ser tratadas. E conversando certa vez com um presbítero, muito amigo, muito querido, ele compartilhou comigo a razão do porquê alguns serem assim. E então, conversando com ele, ele me trouxe duas hipóteses que eu considero válidas. A primeira é a idolatria pela pessoa do líder. E eu creio ser muito perigoso quando líderes chegam a essa condição de ser idolatrados. Muitas igrejas que idolatram seus líderes tiveram como resultado a destruição de muitas vidas. Isso faz com que um conselho formado por amigos há muito tempo deixe de existir. E veja, um amigo que não pode dizer para o outro que ele tem problemas, que ele está em perigo, ou que ele precisa mudar alguns aspectos, se ele não pode dizer para um amigo, então já não é mais um amigo. Já deixou de ser amigo. Ele passa a ser então um bajulador. Compaixão é tratar as feridas, não encobri-las. Acho difícil que um líder não precise de conselhos. Acho difícil que um líder se considere infalível. Um líder que se coloca acima da crítica e que não precisa de conselhos é um líder com problema. Ele passa a ser um problema para a igreja. Outro ponto é o medo do próprio líder deixar a comunidade. E veja, isso está muito claro que acontece em muitas igrejas. E nesse cenário, muitas vezes a saída do líder precisa ser considerada. A pessoa mais importante na igreja
deve ser Cristo. E tenho certeza que ele não precisa de nenhum de nós para manter a igreja viva e saudável. Esse mesmo presbítero, ele me disse algo assim: Daniel, entenda uma coisa. A igreja, Deus cuida da igreja melhor do que eu, você e qualquer pastor juntos. A centralidade precisa estar em Cristo. Existe a exploração e exigências extremas. Muitos líderes são muito exigidos, mudam as suas próprias agendas, quase que on demand, para atender às necessidades do líder. Cria-se um ambiente de julgamento e de culpa. Há uma atmosfera constante de julgamentos, onde membros se sentem culpados ou envergonhados por não atingirem os padrões elevados e muitas vezes arbitrários impostos pelo líder. Eu já vi casos de líderes dizendo que agora os ministérios precisam ter um regimento interno para atender às suas expectativas. Muitos pastores acusados de comportamento abusivo convenceram seus conselhos de presbíteros ou diáconos e até igrejas inteiras a condenar os críticos antes mesmo de tentar realizar qualquer investigação digna de crédito. Declarações como "ela é descontrolada" ou "ela não tem maturidade cristã" ou "ela é emocionalmente instável" lançam sérias dúvidas sobre quem ousa se pronunciar. Quando o pastor obtém apoio dos presbíteros, dos diáconos ou da equipe de liderança, o acusador se torna vulnerável. Por isso, muitas vítimas não denunciam os abusos de uma igreja local. Outro caso que acontece dentro de uma comunidade local com uma liderança abusiva, tóxica, que acaba influenciando a cultura da igreja, é o fato de pecados ficarem encobertos. É muito comum que líderes em pecados, que muitas vezes acabam sendo expostos para a comunidade, não são tratados. Ou a liderança finge que nada aconteceu. Ou seja, para manter a posição de seus líderes, para não se expor com certas pessoas dentro da igreja, com medo de que elas possam sair da igreja, ou que a arrecadação da igreja seja afetada, ou porque vai se expor com uma pessoa que é proeminente na igreja, esses pecados acabam sendo encobertos. Existem casos em muitas igrejas que líderes, pastores, presbíteros, diáconos estão em pecados, só que para proteger os seus cargos, esses pecados acabam encobertos pela própria liderança, ou para não se exporem uns com os outros. O pastor não quer se expor com o presbítero não quer se expor com o pastor, nem o diácono quer ficar exposto diante da comunidade ou com o conselho da igreja, e esses pecados acabam encobertos. Eu sempre digo que pecados não tratados dentro de uma comunidade local se tornam um câncer. E a igreja adoece, a igreja sente. Por mais que muitos na igreja possam não saber de alguns pecados, Deus sabe. E a igreja, espiritualmente, acaba adoecendo com isso. Pecados não tratados matam igrejas. Líderes em pecados matam igrejas. Pecados precisam ser tratados. Ah, mas como é que eu vou ficar diante do presbítero, do pastor? Pecados precisam ser tratados. Agora, a gente trata pecados para a restauração da pessoa e não para expor a pessoa. Agora, se a pessoa não quer restauração, eu indico que você leia Mateus 18. Eu creio que Mateus 18 é uma boa e excelente instrução para que pecados possam ser tratados dentro da comunidade. Outro aspecto são doutrinas e práticas não convencionais. A igreja passa a adotar ensinamento e práticas que se desviam das escrituras, das tradições, da doutrina cristã, e elas acabam sendo amplamente aceitas e geralmente para justificar o controle do líder. Outro ponto
é a própria saúde mental e bem-estar dos membros, que acabam sendo não só reprimidos, mas como afetados. Membros acabam ficando doentes em ambientes de abusos e tóxicos. Ou seja, as necessidades emocionais e psicológicas dos membros são ignorados ou até minimizados. Muitas pessoas estão doentes e a igreja não está tratando desses casos. Nisso ocorre facilmente a manipulação espiritual. O líder usa a interpretação bíblica para justificar o seu comportamento, reforçando a sua autoridade e frequentemente distorcendo ensinamentos para que sirva aos seus interesses. Agora veja, identificar essas características pode ajudar membros de igrejas a reconhecer sinais de abusos e buscar apoio ou tomar medidas para proteger a si mesmo e suas comunidades. É importante reforçar que, algo que o livro também diz, que as escrituras nunca devem ser usadas para desviar a atenção daquilo que aconteceu e focalizar, em vez disso, como as alegações foram apresentadas. Se você, querido irmão, se encontra nesta realidade, debaixo de uma liderança tóxica, em um ambiente abusivo, eu quero lhe oferecer algumas recomendações para que você possa proteger a sua fé, o seu bem-estar e para que você possa não se machucar. Primeiro, ficar fora de uma igreja local não é uma opção. Não permita que a experiência negativa com uma liderança abusiva o afaste da comunidade cristã. A comunhão com outros crentes é essencial para o crescimento espiritual e apoio mútuo. É no seio da comunidade local que seremos curados destas feridas. E quando eu digo no seio da comunidade local, eu estou dizendo que muitas vezes não é no seio da comunidade que você está hoje. Talvez você precise sair dela, mas ao sair dela, não deixe de se integrar a outra comunidade local. Segundo, procure os líderes de sua igreja. Isso é muito importante, isso é um passo importantíssimo que você precisa dar. Mesmo que você tenha receio, medo, procure esses líderes. Agora, muito importante, veja se é seguro. E se for seguro, tente conversar com outros líderes ou membros do conselho da sua igreja. Procure os presbíteros, procure o pastor. Expresse as suas preocupações de maneira respeitosa e clara. Se você tiver argumentos bíblicos sobre os seus questionamentos, apresente esses argumentos bíblicos, exponha-os. Forneça exemplos específicos do comportamento abusivo desses líderes. Isso pode ajudar a trazer à tona questões que outros membros podem estar enfrentando. E sabe, eu creio que existem casos que líderes possam estar impondo uma cultura que prejudique a comunidade e muitas vezes o que falta é uma exortação. E líderes precisam ser exortados. Agora, algo muito importante. E em alguns casos você precisa avaliar. Não vá sozinho. Não vá procurar um líder sozinho. Não procure um líder, um presbítero sozinho. Procure alguém de sua confiança para ir com você. Isso é muito importante. Você precisa avaliar. E em muitos casos, leve alguém com você. Terceiro, proteja a sua vida espiritual e de sua família. Em alguns momentos, eu já tive que tomar algumas decisões para proteger a minha família e a vida espiritual da minha família. Isso é muito importante. Priorize a saúde espiritual e emocional da sua família. Envolva-se em práticas devocionais, como oração, leitura bíblica. Busque apoio espiritual fora do ambiente abusivo, se necessário. Mas não deixe
as práticas espirituais de lado. Elas serão muito importantes para você não esmorecer. E se o cenário não mudar, e se esse for o último caso, por último, seja procurar uma outra igreja, procure uma igreja bíblica, fiel e com uma liderança saudável. Se a situação não melhorar, se você não encontrar solução, considere procurar uma nova igreja. Escolha uma congregação que seja fiel aos ensinamentos bíblicos e que tenha uma liderança saudável e transparente. Que seja um ambiente positivo e de apoio. Isso é crucial para a sua caminhada com Cristo e para a saúde espiritual sua e de sua família. Tenha em mente uma coisa, que escolher uma igreja é escolher uma cultura. E a cultura que escolhemos nos transforma naquilo que nos tornamos. Portanto, em vez de escolher uma igreja com base em quem prega na manhã de domingo, ou quem dirige o louvor, ou que tipo de música preferimos, é sensato fazer nossa seleção com base na cultura da comunidade, da igreja. Se você está procurando uma igreja, não procure só saber se um líder ou um pastor prega bem, se o louvor é bom. Procure conhecer a cultura dessa igreja. Lembre-se, é muito importante você estar envolvido e integrado em uma comunidade local para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ser apoiado e servir a Deus de maneira plena e segura. Não hesite em tomar decisões importantes necessárias para proteger a sua fé e o seu bem-estar. Quero pela última vez retirar a citação desse livro dizendo o seguinte: uma igreja é uma comunidade local de cristãos que se esforçam para ser semelhantes a Cristo, como comunidade e como indivíduos. Sua liderança é diferente de todas as outras, pois igrejas não operam com base em hierarquias e organogramas. Operam com base na interdependência de indivíduos, cada um com seus dons, que trabalham juntos para honrar, adorar e servir a Deus sob a autoridade exclusiva de Jesus Cristo, capacitados e inspirados pelo Espírito Santo. Eu espero que isso ajude você. Existem muitas outras coisas que poderíamos tratar aqui. Este assunto pode ser prolongado, olha, vai longe, mas eu quero e espero e oro para que tudo aquilo que você ouviu até aqui possa te ajudar a avaliar se você está numa comunidade local com uma liderança saudável, sendo uma igreja saudável e que você tenha uma fé saudável. Tá bom? Antes de fechar o vídeo, eu quero deixar a indicação novamente deste livro. Há uns 3 anos atrás, a editora Mundo Cristão publicou esse livro, Uma Igreja Chamada Tove. E acredito que esse livro aborda muitas das características que eu falei aqui, que nós conversamos aqui, e muitas outras coisas. E ele cita alguns casos reais de pastores que são conhecidos, proeminentes, de pastores que inclusive têm livros publicados e livros que já foram lidos por muitos pastores do nosso Brasil. E olha, esse livro, ele é um alerta, mas ele também é um livro que vai te curar de muitas feridas. Por isso eu indico ele para ser lido por pastores, por líderes, por seminaristas, por membros de igreja, para auxiliar, exortar e instruir líderes da congregação para que possam promover uma comunidade cristã saudável. O livro aborda a cultura dentro da igreja, explorando como ambientes eclesiásticos podem ser tanto tóxicos quanto saudáveis. Ele começa com uma análise de escândalos e abusos ocorridos em algumas igrejas contemporâneas, como alguns casos que aconteceram mesmo aqui no nosso país, revelados recentemente que vieram a públicos.
e destacam como líderes podem se desviar do caminho da integridade e criar ambientes espiritualmente prejudiciais. Os autores, no caso Scott McKnight e Laura Barringer, eles discutem como uma cultura de poder, controle e ocultação pode enraizar-se em igrejas, levando danos significativos para membros da congregação. Como um antídoto a essas características, os autores também propõem que igrejas devem cultivar 7 características principais para serem consideradas Tov, que significa bondade. Esse livro também vai explicar da onde veio essa palavra Tov e ela está na Bíblia. Essas 7 características são empatia, graça, colocando pessoas acima do sistema, dizendo a verdade, justiça, serviço e a presença de Cristo. Cada uma dessas características é detalhada com exemplos práticos e sugestões para que as igrejas possam implementá-las. Um dos pontos fortes desse livro é a abordagem prática. Em vez de apenas criticar, os autores também procuram oferecer soluções concretas e passos acionáveis para que igrejas possam se tornar saudáveis e refletir verdadeiramente a bondade de Deus. No entanto, o livro pode ser um espelho desconfortável para muitas igrejas. Provavelmente, se você ler esse livro, você pode até se identificar com a realidade que está sendo descrito aqui. A honestidade brutal sobre problemas dentro da igreja, e esse livro é honestíssimo, ele pode transformar em um livro difícil de ler, mas é exatamente essa fraqueza que torna um livro muito valioso. O livro não hesita em confrontar as realidades, a dura realidade, e não hesita em chamar a igreja para a mudança ou para a responsabilidade que ela tem de mudar e promover uma cultura de bondade. Enfim, uma igreja chamada Tov é uma leitura indispensável para qualquer pessoa envolvida com a vida da igreja. Ela não apenas ilumina os problemas com a vida da igreja, ela não apenas ilumina os problemas que podem surgir dentro da comunidade, dentro da vida da igreja, mas também oferece um caminho esperançoso e prático para a transformação. Então, ao enfatizar a bondade como um pilar central, os autores aqui fornecem recursos valiosos para que as igrejas que desejam viver de acordo com os princípios de Cristo possam criar ambientes verdadeiramente saudáveis e acolhedores. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha ficado até aqui, eu espero que tudo isso que nós conversamos seja não só um alerta, mas também uma maneira de você avaliar o local onde você está. Talvez você possa terminar esse vídeo com um sentimento de gratidão. Senhor, obrigado porque eu estou numa igreja que prega a palavra, numa igreja onde a liderança é saudável, transparente e bíblica. Então, é uma oportunidade para você agradecer a Deus. Mas também você pode estar em um ambiente problemático. E esse vídeo trouxe diversos sinais para você avaliar. E se você está em um ambiente problemático, ore a Deus, peça direcionamento a Ele e não deixe de seguir alguns passos aqui, tá bom? Eu espero ter ajudado. Espero ter ajudado você e a sua caminhada. Eu sei que esses processos são doloridos e nos machucam, mas nós precisamos falar sobre eles abertamente para que pessoas sejam moldadas por Cristo e não a nossa imagem. Deus abençoe. Até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Não deixe de dar o like, comentar aqui o que você achou, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe e até a próxima.